Que dia é hoje? Hoje é dia 2 de maio. Que tem dia 2 de maio? É meu aniversário. Sim, meus consagrados. Hoje é meu aniversário. Tô fazendo 34 anos. Finalmente fez 18. Sim, cheguei na maioridade. Eu fiz 34 anos, tô fazendo, né, 34 anos hoje no dia 2 de maio. Hoje é 2 de maio e a vida não para, né? Estamos aqui comemorando na quarentena, no nosso 40º ou 50º dia de quarentena, já nem lembro mais, já perdi a conta. Mas só pra deixar claro, a gente não sai de casa basicamente desde o dia 14 de março, só pra ir no mercado. E hoje eu saí pra comprar bolo, porque... né? Meu aniversário, preciso comemorar de alguma forma. Mas enfim, esse vídeo a gente tá gravando porque a gente só queria conversar um pouquinho, não é crítica nem nada, só bater um papo a respeito do cinema em si. A gente vê, né, que a pandemia tá longe de terminar, tá longe de ter uma vacina para poder terminar, né, para poder acabar com essa pandemia, um remédio que seja. Tentaram a cloroquina, não deu certo. Hidroxicloroquina também não deu certo. Estão tentando outros remédios, estão tentando achar e, enfim, tá difícil, né? E a gente sabe que pandemia, assim, quando aparece uma doença desse jeito, é difícil você conseguir um remédio em cima da hora. Só que o que a gente vai falar aqui é sobre as consequências pro entretenimento. O que vai acontecer com o cinema depois que essa pandemia acabar? Isso porque a gente tinha um mundo antes da pandemia e a gente vai sair dela com um mundo completamente diferente. Isso, inclusive, também no mundo do cinema. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Se você está interessado em saber sobre esse assunto, ou quer só me dar parabéns mesmo, fique com a gente. Mas é claro, né, como a gente sempre faz em todos os vídeos, seja crítica, especial, explicado ou o que seja, a gente pede para você se inscrever aí no canal, porque o seu feedback é importante pra gente. E eu também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui toda semana, mesmo com quarentena, mesmo com falta de coisa boa para falar, a gente tá lançando vídeo, a gente sempre tá fazendo coisa aí. E também a gente pede para você, caso você goste de redes sociais, a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Os links estão aparecendo para você na tela agora. Então, né, tudo começou, a gente começou a pensar sobre isso, eu no caso, e depois eu conversei com o Lucas a respeito, a gente começou a falar sobre isso depois que a gente leu uma tríade, ou não sei falar isso, né, porque outro dia me criticaram porque eu não sei falar, sei lá como chama, mas é o fio, aquele fio do Twitter, que é do Pablo Vilaça, que é um dos grandes, se não o maior crítico de cinema do país atualmente, que é uma pessoa muito legal, inclusive, falei com ele uma vez só, né, mas já tô achando um amigão. Encontrei com ele da fila da Comic Con, que a gente tava 4 horas na fila pra tentar ver o Frank Miller, da primeira vez que o Frank Miller veio pra cá. Pablo Vilaça tava com o filho dele na minha frente, eu assim. Eu comecei a ler sobre cinema com o Pablo Vilaça. Eu fui lá falar com ele, inventei uma desculpa sobre o Geraldo Alckmin, e aí a gente conversou um pouquinho. Esse tweet do Pablo Vilaça, nessa sequência de tweets dele, falou sobre como o mundo do entretenimento lá nos Estados Unidos está lidando com a questão da pandemia e como os estúdios estão fazendo para lucrar, né, com o fechamento dos cinemas, como que eles estão ganhando dinheiro mesmo com os cinemas fechados. Aí ele trouxe um dado interessante que me despertou alguma coisinha ali, que foi falar sobre o Trolls 2. Se você não se lembra, Trolls 2 é um filme que estreou um pouquinho antes de ser decretada a pandemia e ela se espalhar pelo mundo inteiro. Logicamente, o estúdio investiu o dinheiro para poder fazer com que esse filme fosse produzido, também fosse colocado nos cinemas. Tem lá a questão da distribuidora, né, dos exibidores e tal, que divide o dinheiro, eles precisam também de sustento e tal. Mas o dado interessante que foi trazido é que a Universal, né, que é a dona desse filme, colocou esse filme no formato, entre aspas, da Netflix, tipo, colocou disponível para as pessoas alugarem. É mais ou menos como o Now. Se você tem net em casa, você sabe o que é. Então, eles colocaram esse filme para vender, acho que se não me engano é $19, se não me engano o Pablo Vilaça falou, e lucraram $100 milhões. Assim, ó. De uma forma que eles talvez nem esperassem. E depois eles colocaram mais 4 filmes, né? Inclusive O Homem Invisível, né? Que foi um filme que também a gente assistiu no cinema, esse filme aqui. Foi o último filme que eu assisti no cinema. Foi o último filme, né? Já faz 84 anos. Esse filme foi lançado também dessa mesma forma, né? Foi lançado assim para ser assistido em casa, para você alugar em casa. E esses 4 filmes juntos deram mais $60 milhões para a Universal. Isso faz com que a gente chegue à seguinte conclusão: as coisas vão mudar bastante a partir de agora, porque se havia uma resistência dos estúdios a querer aderir a esse sistema de Netflix, da Amazon Prime,
para que as pessoas assistissem em casa ao invés de ir até o cinema para assistir, isso vai mudar drasticamente a partir de agora. Muita coisa já está mudando, né? Por exemplo, no mundo da música, você vê que as pessoas começaram a fazer lives com uma tendência de querer ajudar, de querer contribuir com as pessoas que estão combatendo o coronavírus para arrecadar mantimento, arrecadar dinheiro. No fim das contas, descobriram um nicho. Agora você vê aquelas lives super produzidas, as pessoas fazendo live assim com qualidade de DVD, porque viu que tem audiência e consegue ganhar dinheiro sem nem precisar sair de casa. A Marília Mendonça mesmo conseguiu levar 2 milhões de pessoas para a live dela. Se você for olhar 2 milhões de pessoas para você ficar fazendo nada em casa, tipo só cantando na sala da sua casa com uma câmera na sua frente, é muito dinheiro que você consegue com isso. Logicamente, colocando isso no YouTube, você tem dinheiro do YouTube e depois você tem dinheiro de patrocínio, porque essas coisas nunca acontecem sem patrocínio. Então, ganha-se muito dinheiro e tem muito pouco trabalho. E você alcança um público maior. Porque show, você tem aquela coisa que é restrita, tipo, só pode entrar quem comprou o ingresso e tem um número estrito de ingressos. A mesma coisa acontece com o cinema. Você tem que sair de casa para você assistir esse filme, você vai pro cinema, às vezes não é perto, às vezes nem tem cinema na sua cidade, de repente você mora em algum lugar do interior, né, que não tem cinema perto, você tem que ir para uma outra cidade para assistir, aí você já gasta esse dinheiro, você tem esse tempo todo que você tem que levar para ir ao cinema. Aí você vai lá, você quer comer uma pipoca, você quer jantar, você vai passar numa hamburgueria depois, tipo Burger King, McDonald's, essas coisas. Gasta-se um dinheirão pra você ir pro cinema hoje. O cinema é uma coisa social, é um ritual que você cumpre. Com a chegada da Netflix, há um tempo atrás, e depois com os outros streamings, né, tipo Prime, lá nos Estados Unidos o Disney+, tá, vai abrir o da HBO também. Essas coisas, esses hábitos vão mudando. E o cinema, o cinemão, era muito resistente a isso. A Universal, Paramount, DreamWorks, 20th Century Studios agora, né? Eles não queriam fazer isso porque eles achavam que era uma coisa... O cinema é uma coisa muito pura, tem que passar no cinema, tem que passar na tela grande, você tem que ir até lá para assistir. E essas coisas vão mudar agora por causa da pandemia, justamente porque as pessoas se acostumaram com o conforto da casa e assistir os filmes no conforto da sua casa. Inclusive, esses próprios estúdios, o cinemão, né, que se fala, começaram a perceber, como eu falei nessa questão do Trolls 2 e dos outros filmes, começaram a perceber que é um nicho muito interessante lançar também em casa. Óbvio que se vai ter ainda os lançamentos no cinema, mas vai ter também um lançamento paralelo, que vai ser o lançamento para as pessoas assistirem em casa. Só que aí a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é que vai fechar muita sala, porque os exibidores ganham dinheiro trazendo esses filmes para que eles possam ter uma parte da bilheteria. Então, todas essas grandes franquias de cinema que a gente conhece, Cinemark, PlayArt, o CI, você tem todos esses cinemas que eles têm uma grande estrutura, tem gente que trabalha ali para fazer uma coisa diferenciada e tal, e isso vai se perder. Não vai ter mais tanta sala assim, imagino eu. Essa é a minha opinião. E também tem o problema da pirataria, né? Que é uma coisa que o Lucas tinha levantado, eu não tinha pensado nisso, mas realmente, tipo, se você lança um filme em VOD, né, Video on Demand, que é o que a Universal fez com Trolls 2 e com os outros filmes também, você tem o perigo de esse filme ser pirateado e reproduzido de graça em outros lugares. Então você tem essa questão da pirataria que precisa ser tratada também, tem que se achar uma forma de evitar isso, talvez, porque na Netflix tem muito. Se você entrar em qualquer site aí da locadora do Paulo Coelho, você vai ver que tem filme da Netflix, tem série da Netflix para baixar lá para as pessoas que não querem pagar a Netflix. Então são esses 2 problemas, mas eu acho que até no cálculo das grandes empresas, eles já colocam isso na conta, né? Porque tipo, vai piratear mesmo, não tem jeito, a internet é assim mesmo. Se na época que era fita não tinha jeito de parar, depois apareceu DVD, não parou. Apareceu on demand, também não parou. Então nunca vai parar. É uma coisa que tem hacker para tudo hoje em dia. Hacker consegue fazer qualquer coisa. Você tem a possibilidade de ter essas coisas se os estúdios, né, seguirem a linha da Universal, e as coisas vão mudar bastante depois da pandemia, imagino eu, porque as pessoas descobriram esse conforto. É muito fácil agora você comprar filmes e ficar em casa. A gente já tinha isso, logicamente, com o Now e essas coisas todas, mas eram filmes que já passaram no cinema e você, de repente, quer ver de novo, ou você perdeu a oportunidade de ver no cinema e você quer ver na sua casa. Ou você realmente esperou pra ver na casa e falou, não vou ver no cinema porque vai passar daqui a pouco aqui mesmo, daí eu compro. Tem sempre as pessoas que querem ver em casa. E depois da pandemia, as pessoas começaram a perceber que é muito mais fácil ficar em casa. Então você tem a possibilidade de alugar esses filmes. Você pode, com o preço de um ingresso, vamos supor que lá custou $19, né? Nos Estados Unidos, o Troll 2, para alugar no VOD. Mas vamos supor que se pague R$40 para você alugar um filme desse. Você chama toda a sua família para assistir. Soma quanto você ia gastar se você tivesse ido pro cinema.
sei lá, uma Só família de ingresso. 5 pessoas. Só um ingresso tá R$60. Exatamente. Tem lugares aqui em São Paulo que o ingresso tá R$60 em fim de semana. É caro, é caro. Lógico, a gente entende que os exibidores estão lá com equipamentos caros e precisa bancar isso. Tem também funcionários e essas coisas todas. A tecnologia é uma coisa que nunca para, ela sempre vai para frente, ela nunca anda para trás. Então sempre vai ter uma inovação. Eu acho que chegou o momento dessa inovação e os estúdios grandes, né, que eram tão reticentes a isso, vão acabar abrindo essas exceções. E também outra coisa que está abrindo exceção são as premiações, né? Cannes, por exemplo, que é uma das mais tradicionais, um dos festivais mais tradicionais do mundo no que diz respeito a cinema, não aceita filmes on demand, não aceita filme da Netflix, por exemplo. Mas agora vai ter que aceitar, porque agora não tem como exibir esses filmes no cinema, porque eles têm regras lá, que tem que ser exibido durante tanto tempo no cinema para poder ser elegível. A mesma coisa aconteceu com o Oscar. Na semana passada, o Oscar liberou uma diretriz dizendo que os filmes que forem lançados em VOD, que é o On Demand, vão ser elegíveis para o Oscar, porque não tem como passar esses filmes no cinema, porque todos estão fechados, mas os filmes estão lá, eles precisam ser exibidos. Então esses filmes, eles vão entrar no VOD e eles vão poder ser indicados ao Oscar. É uma espécie de experimento. Eles falaram que depois que acabar a pandemia, isso vai ser fechado, mas particularmente eu duvido. Esperar a criança parar de gritar. Enfim, as coisas estão realmente mudando para o cinema, estão mudando para todo mundo, né? O mundo já não vai ser mais a mesma coisa. Eu acho que na nossa área, que é a área de entretenimento, também vai ter muita coisa que vai ser bem diferente. Eu quero deixar essa proposição aqui para você, propor essa discussão. Se você tem alguma ideia a respeito, deixa aqui nos comentários para que a gente possa conversar a respeito. A gente tem a minha opinião aqui, o Lucas concorda mais ou menos com a minha opinião também, então a gente quer saber as outras opiniões e saber de você o que você acha a respeito deste assunto. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E, né, obrigado pelo Pablo Vilaça ter postado isso, porque eu realmente não ia saber, porque são informações que fogem, né? Tipo, muita coisa acontece durante todo o dia e a gente não vê. Mas obrigado ao Pablo. Se você vê esse vídeo, obrigado. Duvido, mas obrigado. Com licença, vou comer bolo porque eu mereço, porque eu tô fazendo 34 anos. É isso aí. Tchau.